Boa tarde, meus caros. Espero que estejam a postos para amanhã. Em função das dúvidas colocadas por alguns de vocês e daquilo que eu detectei na correção do teste facultativo, que ainda não terminei algumas das questões, mas está quase. Mas verifiquei que vocês ainda fazem alguma confusão com alguns dos diferentes tópicos, dos diferentes testes, misturam relações com diferenças e então eu fiz aqui uns slidezinhos no sentido de tentar que vocês compreendam de uma forma mais global e integrada os vários aspectos que são importantes relativamente à escolha dos testes e o que é que são, que tipo de variáveis é que nós temos que ter em atenção. Pronto, mais algumas coisas. Entretanto, se vocês tiverem alguma dúvida, podemos mais tarde, lá para o final da tarde, enviem-me uma mensagem e eu poderei marcar uma sessão com vocês para esclarecer dúvidas, está bem? Só para não se esquecerem, verifiquem que têm o SPSS funcional. Eu vi que muita gente nos outputs tinha a mensagem de que a licença estava a terminar, portanto, vejam se resolvem isso entre hoje e amanhã. Devem ter com vocês um documento de identificação, entrar no Zoom 10 minutos antes e ligarem o vídeo, porque como sabem amanhã a frequência vai ter que ser feita com o sistema de vídeo e áudio ligado, portanto todos vocês devem ter isso de forma a eu poder monitorizar aquilo que se está a passar, está bem? Claro que penso que não é preciso dizer ou repetir aquilo que vocês vão ver e que já vos pedi. Esta frequência é individual e, portanto, vocês devem respeitar todos os aspectos como se estivessem na sala presencialmente e, portanto, com a vigilância do professor, está bem? Pronto, eu tenho aqui este quadrozinho tem apenas os testes que nós falamos e que vocês têm que dominar. Portanto, eu estou a falar que esta interpretação tem a ver essencialmente quando nós fazemos a análise estatística com o SPSS. Portanto, à partida estou a contar de que ele nos vai dar os níveis de significância para nós interpretarmos e, portanto, não é com recurso à tabela, está bem? Então, vocês viram que temos sempre um problema. Portanto, temos uma determinada questão, a partir dela nós colocamos as hipóteses ou não. Os exercícios que temos feito é sempre com o teste de hipóteses e quando nós temos um teste de hipóteses há sempre uma variável dependente e uma variável independente. Todos estes conceitos estão nas matérias. Revejam isso tudo porque é importante, ajuda-vos a entender e a tomar as decisões corretas. Então, nós temos sempre uma variável que é dependente e é independente. E tal como o nome diz, em função da independente, varia a dependente. Portanto, há um determinado resultado que vai oscilar em função, portanto, desta variável, vai oscilar em função desta. E, portanto, esta normalmente, a independente, é chamada a variável preditor e esta é a variável resultado ou o outcome. E, portanto, vocês têm aqui uns passinhos para vos ajudar e nesta primeira, temos aqui 2 slides. Neste primeiro slide é só sobre os passos para selecionar o teste estatístico apropriado e, portanto, ele vai depender do que é a vossa variável dependente e independente e, portanto, que tipo de variáveis é que nós temos aqui presentes. Portanto, primeiro definimos o que são as variáveis dependentes e independentes. Por exemplo, se em função do sexo
se varia o resultado, por exemplo, da frequência da estatística, ok? Então, o que é que nós teríamos que ver? A variável sexo, que tipo de variável é que nós estamos a falar, se ela é uma variável qualitativa, portanto, ou categórica, que muitas vezes também é chamada, ou se ela é quantitativa. Nós só vimos, quando ela é qualitativa, vocês viram, ela pode ser nominal ou pode ser ordinal. E quando estamos a falar dela ser quantitativa, estamos a falar de uma variável discreta ou contínua e, portanto, em cujos os valores numéricos tenham um significado, enquanto que aqui eles não têm qualquer significado. Portanto, há nomes das categorias e esses nomes, essas categorias não variam uma em função da outra, ok? Depois, a variável dependente também pode ser ou quantitativa ou ser qualitativa. Neste caso, estava a falar a nota. Se for a nota da frequência de estatística, estávamos a falar de uma variável quantitativa. Ok? Então, o que é que nós vemos primeiro? O que é variável dependente, o que é variável independente e depois, qual é o tipo de dados, que tipo de variável é que nós estamos a falar? Se ela é quantitativa ou se ela é qualitativa. E a mesma coisa relativamente à variável independente, se ela vai ser qualitativa ou se ela é quantitativa. E, portanto, no exemplo que eu vos dei de a variável em função da variável sexo, nós vamos ver se varia a nota da frequência, que neste caso esta seria o sexo, a variável sexo seria qualitativa, com 2 grupos, masculino e feminino, e a variável nota da frequência é quantitativa, numa escala, neste caso, que iria de 0 a 20. Portanto, enquanto que aqui os possíveis valores desta variável são só 2, 1 ou 2 se nós dermos os números, portanto, sexo masculino ou sexo feminino, enquanto que a variável da nota poderia ter montes de valores, porque normalmente, como vocês sabem, ela até aparece ou com casas decimais às décimas ou às centésimas, não é? Conforme o professor fizer a avaliação. E, portanto, temos numa escala que, embora vá de 0 a 20, nós podemos ter alunos que têm notas de 10,1, 10,2, 10,15, 13,14, portanto, temos milhentos valores possíveis. Por isso, vocês é que veem que isto é uma escala. Pronto. O que é que acontece? E este quadro é para vos ajudar aqui. Se a variável é quantitativa, então os possíveis testes vão ser estes, que estão à sua frente, em função de algumas questões. Se na variável independente ela é qualitativa, temos aqui, vamos seguir aqui este trajeto, porque são os possíveis testes. Se ela é quantitativa, nós seguimos este trajeto, ok? Então vamos lá ao nosso exemplo. Então, variável sexo, estamos a falar aqui, 2 grupos. Então eu vejo aqui, a única hipótese que eu tenho é, relativamente aos testes que nós estamos a ver, estamos a falar de um T de student, em que nós vamos comparar a média da nota entre os 2 grupos, ou estamos a falar, se a variável for nominal ou ordinal, estarmos a falar de 1π². Como nós vimos que é uma variável quantitativa, então, neste caso, vocês, como nós não demos mais nenhum teste que não seja o t-teste, nem sequer vamos por aqui. Mas tínhamos de terem atenção a estas questões, qual é o tamanho da nossa amostra. E se o nosso N, ou se havia uma distribuição normal, nós não vimos, não exploramos bem isso fica para depois para vocês para mais tarde. Aqui o que vocês têm que terem atenção é que se estivermos a falar, por exemplo, de uma correlação, é ver o valor do N, se o N é maior ou menor do que 30. Se for maior do que 30, é utilizada a correlação de Pearson, se for menor que 30, é usada a correlação de Spearman, ok? Mas aqui, a variável, aqui é a nota da frequência, então nós vamos aqui por este lado, e na interseção da variável qualitativa, do que é que nós temos, da variável independente que nós temos, que neste caso é qualitativa, temos aqui o
TED-student, ok? Se eu tivesse, por exemplo, a nossa questão tivesse a ver se em função de ser do sexo masculino ou feminino se pratica desporto ou não pratica desporto, aí estávamos a falar de duas variáveis qualitativas em função da variável sexo, se variava o praticar ou não praticar desporto, portanto, o envolvimento na prática. E neste caso estávamos a falar de um Q quadrado, ok? Quando temos duas variáveis que são quantitativas, então, nesse caso, o que pode acontecer é que muitas das vezes nós podemos ter, por exemplo, um n que é pequenino e se termos outra variável quantitativa em que nós vamos ver se uma variável varia em função da outra, então nós temos que utilizar ou o teste da correlação de Pearson ou o teste da correlação de Spearman. Se o n for pequenino, usamos o Spearman. Se for maior do que 30 e tiver uma distribuição normal, então podemos usar a correlação de Pearson, ok? Pronto. Se já vimos, se tivermos duas variáveis, que são as duas qualitativas, é o Q quadrado. Se são as duas quantitativas, é a correlação de Pearson, neste caso. Se tivermos uma variável ordinal, por exemplo, e uma quantitativa, então usamos a correlação de Spearman, ok? Se temos uma variável quantitativa que vai variar em função de uma qualitativa, então usamos o T-student, ok? Pronto, isto é a revisãozinha relativamente aos possíveis testes, que eram uma das questões que me tinham colocado. Depois, vamos fazer os testes e agora temos que analisar os resultados. Ok, e os resultados que vocês têm que analisar, neste caso, têm a ver, portanto, com os testes que nós demos. Nós falamos do Q quadrado, falamos da correlação de Pearson e Spearman e falamos do TED-student independente, ou para amostras independentes, em que estamos a comparar dois grupos. Portanto, fazemos um teste de diferenças entre médias, ok? Então, vamos realizar o teste, ou TED-student independente, correlação de Pearson ou Spearman, ou o Q quadrado. E depois o que é que nos acontece? Como nós vimos, há sempre, qualquer um deles nos vai dar um valor de teste, que no t-teste é o T, no Pearson é o R, no Spearman é o ρ ou RS, e no Q quadrado é o X, este Xzinho, que não é bem X, mas o formato, que é a letra grega, ao quadrado, ok? Quadrado, Q quadrado. E depois temos sempre, o SPSS dá-nos sempre o que é um nível de significância. Então eu tenho aqui os passinhos que vocês têm que seguir. Portanto, primeiro vamos realizar o teste, depois o teste vai nos dar um nível de significância e um valor de teste. A primeira coisa que nós vamos ver é interpretar o valor do P ou do SIG. Porquê? Em função desse valor, o nosso teste vai ser significativo ou não. Se o P é maior que 0,5, então ele não é significativo. Se ele é menor que 0,5, então ele é significativo. Quando ele não é significativo, é quando há igualdade ou, portanto, não há diferenças entre os grupos, ou não há relação entre variáveis, portanto, aceitamos o H0, não há, em função da questão que nós colocamos. Se o nosso SIG é menor que 0,5, nós podemos dizer que, com uma probabilidade de erro inferior a 5%, nós rejeitamos o H0, não é? E, portanto, aceitamos o H1, em que, como sabem, as hipóteses do estudo ou as alternativas é sempre ou há diferenças entre grupos numa determinada variável ou há correlação entre duas variáveis. Ok? Não confundam o que é diferenças e o que é correlações. As correlações, neste caso, obrigam sempre que estejamos a falar de duas escalas
e no máximo em que uma escala seja ordinal e que deva ter bastantes termos. Não faz muito sentido fazermos uma correlação de Spearman se tivermos uma escala que pode ser ordinal, mas que só tem 3 ou 4 possíveis valores, está bem? Então, o que é que nós temos aqui? Portanto, já vimos, se tivermos feito um t-teste, nós estamos a testar ou há diferenças ou não, ou há diferenças ou não há diferenças. Se o P é menor que 0,5 é porque há diferenças, se ele é maior que 0,5 é porque não há diferenças. Se não há diferenças, não há diferenças. Se há diferenças, temos que ir interpretar os valores das médias, ou seja, nós estamos a dizer diferenças entre médias de dois grupos. Ora, temos que ir ver quem é o grupo que tem a média mais alta e temos que interpretar esse resultado, ok? Se não há diferenças, não temos grande coisa a dizer, dizemos que não há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ou na variável, neste caso, nota da frequência, em função ou entre rapazes e raparigas, ok? Se tivermos feito uma correlação, seja ela de Pearson ou de Spearman, primeiro vemos se ela é significativa. Se não é significativa, está o assunto resolvido. Não há muito mais que nós possamos dizer, mas se há uma correlação significativa, então aqui, como vocês sabem, temos que ir interpretar se essa correlação é positiva ou é negativa e se esse valor, e qual é depois o valor do R, se esse valor é considerado a intensidade da correlação, independentemente dela ser positiva ou negativa, se ela é próxima dos extremos ou próxima de zero, e de acordo com, por exemplo, o Cohen ou o Cardoso, qual é a escala que nós utilizamos para interpretar, vamos dizer se ela é forte ou fraca, ou alta, muito alta, portanto, em função desse resultado, ok? Se tivéssemos feito um Q quadrado, então, também em função do P, se o P, o psi, é maior que 0,5, não há relação nas distribuições. Lembrem-se que o Q quadrado que ele analisa simplesmente é o número de sujeitos que está num grupo ou noutro. Por isso é que se chama também um teste de proporções, porque é a percentagem de sujeitos num grupo ou a percentagem de sujeitos noutro grupo. Este teste, apesar de, por exemplo, nós podermos usar uma variável ordinal aqui, a variável ordinal tem mais qualquer coisa do que uma nominal, como se lembram. O teste do Q quadrado tem mais em atenção qual é o número de sujeitos que estão em determinados grupos e se essa distribuição há ali uma distribuição, a distribuição varia em função de uma variável juntamente com a outra, não é? Então imagina que estávamos a falar do exemplo da prática desportiva e se há mais rapazes ou menos rapazes a praticar desporto ou se há igualmente rapazes e raparigas a praticar desporto e a não praticar desporto, ok? E, portanto, se houver uma relação entre a prática desportiva e o género, então nós a seguir temos que ir interpretar o quadro da tabela de referências cruzadas e analisarmos ou as percentagens ou os valores esperados, ok? E é isto, não há muito mais a dizer, portanto agora é saber como é que se faz cada um dos testes e pôr isto em prática, ok? Se tiverem dúvidas perguntem e até mais logo.